Botânica é um dos assuntos que vem tendo forte crescimento a nível de incidência no Enem. E se você analisar nos últimos 10 anos, a relação da botânica com os biomas brasileiros tem aumentado consideravelmente. Pensando nisso, montamos nossa biorrevisão de conceitos básicos, explorando exatamente este tema. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, biomas brasileiros e fisiologia vegetal, especialmente para você. Vem comigo? Olá você! Conceitos básicos. Aula de hoje, biomas brasileiros e fisiologia vegetal. Um assunto que tem cadeira cativa no Enem. Vamos à primeira alternativa? Mas antes, dê um stop no vídeo, vá na descrição e faça o download do PDF da aula para que você possa acompanhá-la de maneira mais produtiva, de maneira mais eficiente. E, especificamente na descrição deste vídeo, você vai encontrar também um outro PDF de uma lista de exercício de 20 questões com gabarito comentado para que você possa treinar após a aula, ok? O primeiro item, vamos conversar sobre os biomas brasileiros e a primeira afirmativa é: os biomas são conjuntos de ecossistemas, vegetal e animal, com uma diversidade biológica própria. Exatamente. O que é um bioma? É a menor porção de subdivisão de um ecossistema com características bem próprias, com características bem peculiares, com características bem particulares. A afirmativa está, então, absolutamente correta. Próximo item. O Cerrado é considerado o primeiro maior bioma do Brasil em extensão. Clima predominante tropical sazonal, vegetação contendo troncos retorcidos, gramíneas e arbustos. Está tudo absolutamente correto, menos por uma coisa, que deixa a alternativa então falsa. O Cerrado não é o primeiro bioma do Brasil em extensão. O primeiro bioma em extensão do Brasil é especificamente a Amazônia. Troncos retorcidos é uma das características extremamente marcantes do Cerrado, que também é considerado a savana brasileira. Esses galhos retorcidos, tá, visam especificamente dar uma maior proteção às gemas laterais. Entendido ou não? Certo? Já que o Cerrado é constantemente no Cerrado ocorrem queimadas. Muitas queimadas são até espontâneas, ok? Então esses galhos retorcidos permitem que a planta se proteja melhor das queimadas, do fogo, ok? Principalmente em se tratando de suas gemas laterais, ok? Próximo item, a caatinga ocupa grande parte da região nordeste do país. Possui clima semiárido e possui plantas com folhas adaptadas para os períodos de seca e também para as queimadas, que são constantes neste tipo de bioma. Os cactos são característicos da caatinga. Tudo também absolutamente correto, menos por uma afirmativa que ele coloca aqui como as queimadas sendo constantes no bioma da caatinga. E nós sabemos que as queimadas é uma constante no bioma do Cerrado, ok? Aqui, fundamental, cactos são característicos da caatinga. Os cactos têm duas adaptações importantes a ambientes como a caatinga, extremamente secos, que é o caule do tipo cladódio, que é um caule especializado em armazenamento de água, e a presença de espinhos, que no caso são folhas modificadas. Isso, ok? Esses espinhos evitam o processo de transpiração. Água
Recursos hídricos é uma coisa fundamental e extremamente escassa na Caatinga, ok? O bioma do Pantanal é considerado de menor extensão, com clima tropical continental, altas temperaturas e chuvas. Sua vegetação é marcada por árvores de grande porte e sem presença de arbustos. A fauna é considerada por várias espécies de aves, peixes, mamíferos e répteis. A afirmativa também se encontra falsa, porque ocorre a presença de arbustos no Pantanal, mas as árvores não são de grande porte, são plantas de médio porte que caracteriza, tá, a vegetação clássica do Pantanal. Isso é um detalhe extremamente importante que você deve lembrar a respeito deste bioma. A Mata Atlântica ocupa a faixa litorânea do norte a sul do país. O clima predominante é tropical úmido, com altas temperaturas e índice fluviométrico. A vegetação nesse bioma é marcada pela presença de árvores de grande e médio porte, formando uma floresta densa e fechada. Questão absolutamente correta quanto às características da Mata Atlântica, ok? A Amazônia é considerado o maior bioma brasileiro e é a maior reserva de diversidade biológica do mundo. Corresponde a quase metade do território nacional. O clima dessa região é quente e úmido e sua densa vegetação é caracterizada por árvores de grande porte. Ok? Afirmativa também, absolutamente correta quanto à Amazônia. Árvores de grande porte, até 50 metros de altura ou mais, você encontra na Amazônia. Copas de árvores com até 15 metros de diâmetro. Imagine que são copas muito grandes. Agora, lembrando para você que a Amazônia, tá, apesar de toda essa área fantástica que ela apresenta, é um ambiente pobre em nutrientes. Por quê? Por causa de processos de lixiviação que acontecem normalmente na região. Lixiviação é lavagem do solo, o que arrasta grande parte desses nutrientes que poderiam se depositar sobre o solo. Entendido? Então é uma característica marcante da Amazônia. Mas, por ser uma floresta tropical, clima geralmente mais elevado, quando você compara com florestas temperadas, a atividade decompositora na região é extremamente eficiente, o que de certa forma compensa essas perdas nutricionais pela lixiviação o tempo inteiro, ok? Próximo item. O Cerrado é considerado a savana brasileira, ok? Apresenta duas estações bem definidas. No inverno o tempo é frio e bastante chuvoso, com baixa umidade do ar. Já no verão o clima é quente e seco, ok? Essa questão está absolutamente incorreta, embora pareça extremamente lógica. E ela está aí exatamente de propósito para que eu possa lhe chamar a atenção para esse fato. No inverno o tempo é frio e bastante chuvoso? Não, frio e bastante seco, ok? No verão o clima é quente e seco? Não, quente e bastante chuvoso. E também são estações muito bem definidas. Solo riquíssimo em alumínio, mas pobre também em certos recursos minerais importantes. Acredito que tem uma próxima questão que até fala sobre isso. Na Mata Atlântica, observamos vegetação contendo folhas caducifólias que caem no outono, enquanto que no Cerrado a vegetação é caracterizada pela presença de folhas latifoliadas, folhas largas e grandes, e perenes, folhas que não caem. É absolutamente o contrário. Na Mata Atlântica é onde eu vou encontrar as folhas latifoliadas e perenes, ok? Perenes, no estudo da botânica, significa de longa duração, tá certo? Beleza? Então é na Mata Atlântica que eu vou encontrar essas características. Caducifólias é clássico do Cerrado. Cerrado é um ambiente seco, é um ambiente que tem problema hídrico. Folhas largas e grandes não dá, de forma alguma, uma boa adaptação para um bioma do nível do Cerrado.
Entendido? Ok? Próximo item, o solo do cerrado possui altos níveis de alumínio e pH ácido, pobre em nutrientes essenciais tais como cálcio, magnésio e potássio. Absolutamente correta a afirmativa que se refere exatamente às características do solo do cerrado. Já caíram muitas e muitas questões no Enem se referindo exatamente a isso, ok? Próximo item, a fauna da Caatinga contém répteis, sapo cururu, asa branca, cutia gambá, preá, veado catingueiro, tatu peba, etc. Também uma afirmativa absolutamente correta quanto à fauna da Caatinga, ok? Então essas são as características básicas dos biomas brasileiros que você não deve, tá? Que você deve, aliás, evitar, esquecer ao ir para uma prova de Enem, ok? Próxima tela, vamos entrar agora na parte de fisiologia vegetal, algumas considerações importantes sobre fisiologia vegetal. E a primeira é, o hormônio vegetal que está intimamente ligado ao fechamento dos estômatos em períodos de estresse hídrico é o ácido abscísico, absolutamente correto. Produzidos pelas raízes das plantas, exatamente nestas situações, jogado na seiva bruta, que é conduzida pelos vasos de condução de seiva bruta, ou xilema, e ao chegar às folhas, atuam, ok, a nível de estômatos, provocando exatamente o seu fechamento, reduzindo consideravelmente a transpiração vegetal. Então, é uma característica adaptativa extremamente eficiente para plantas que vivem em ambientes de estresse hídrico, ambientes secos, plantas xerófitas, tá? Tem essa característica aí básica quanto aos hormônios vegetais. Os estômatos funcionam de maneira coordenada, permitindo a ocorrência simultânea da saída de água na forma de vapor, transpiração e absorção de gás carbônico atmosférico, CO2. CO2 que será utilizado na etapa química ou fase escura da fotossíntese para a síntese de açúcares, para a síntese de carboidratos. Afirmativa absolutamente correta, beleza? O fototropismo é o crescimento direcionado pela luz, principalmente da parte aérea da planta. O hormônio vegetal responsável pelo fototropismo é a auxina, que é um hormônio também conhecido como AIA. Está absolutamente correto. E é importante você dar uma visualizada, ok? Uma visualizada na questão da auxina em relação ao fototropismo. Existe um gráfico muito clássico da ação da auxina. Resumindo para você, o que é que eu digo aí? Olha só, lembre-se sempre disso. A auxina tem fobia à luz. Vou repetir. A auxina tem fobia à luz. A auxina detesta luz. Sendo assim, ela tende a se depositar nas partes vegetais, mas nas regiões opostas à fonte luminosa. Ok? Tá certo ou não? E isso é o que gera o fototropismo. E aí você deve lembrar o quê? Caules, para reagirem à auxina, precisam de muitas quantidades de auxina. Raiz, para reagir à auxina, precisa de pouquíssimas quantidades de auxina. Tá certo? Então, muita auxina estimula o caule, mas inibe a raiz. Pouca auxina estimula a raiz, mas inibe o caule. Lembre-se sempre disto, ok? E a auxina promove o crescimento vegetal por alongamento da célula, entendido? Alongamento da célula. As citocininas é que é o hormônio que promove o crescimento de estruturas vegetais, produzindo, efetuando divisão celular, estimula a divisão celular. A auxina não, tá? A estrutura alonga, ela cresce por alongamento da célula, tá certo? Lembre-se disso. E aí, presta atenção, se eu tenho um ramo caulinar, olha para minha mão aqui, ó. Se eu tenho um ramo caulinar e a auxina, ela se concentra em altíssima concentração deste lado,
aqui à minha esquerda, ok? À minha esquerda, porque o meu lado direito está sendo altamente iluminado e a auxina tem aversão à luz. E eu estou falando de caule, o caule vai alongar desse meu lado esquerdo, mas não irá alongar do meu lado direito, fazendo com que ele se curve no sentido da luz. Fototropismo positivo. No caso da raiz, olha só, do meu lado esquerdo se concentrou altíssima quantidade de auxina, a raiz será inibida desse lado esquerdo e ela vai alongar do lado direito, onde as quantidades de auxina são mínimas. E aí, nesse caso, ela vai se curvar no sentido contrário à fonte luminosa, ok? A fonte de luz está aqui do meu lado direito. Entendeu a relação da auxina com fototropismo? Certinho? Tá aprendendo? Deixe seu like, ative o sininho. Detalhe importante. Lembre-se que a auxina está relacionado com dominância apical. As gemas apicais dos caules e ramos da planta têm dominância sobre tudo na planta. Uma planta jamais irá crescer em lateralidade, tá certo ou não? Se ela tiver com grandes quantidades de auxina produzida pela gema apical, local onde é a maior produção de auxina. E você sabe que grandes quantidades de auxina inibem as gemas laterais. Elas se manterão inibidas e, consequentemente, a planta não cresce em lateralidade. O princípio da poda está relacionado exatamente com isso. Porque na podagem, o indivíduo corta todas as gemas apicais do caule principal da planta e de seus ramos. Os níveis de auxina caem e, consequentemente, as gemas laterais começam a se desenvolver, produzindo folhas, produzindo flores ou produzindo ramos. Esses são os detalhes importantíssimos que você não pode esquecer, deve evitar esquecer sobre aia, sobre auxina. Nos vegetais, a condução de seiva é feita por meio de vasos que se distribuem ao longo do corpo das traqueófitas. Traqueófitas são plantas vasculares. Plantas vasculares fazem a condução de seiva, né? A partir das pteridófitas, avencas, samambaias, e gimnospermas e angiospermas, todas as plantas são vasculares, excetua-se aí as briófitas que não apresentam vasos condutores. Pode-se afirmar corretamente que o transporte de seiva bruta nos vegetais vasculares ocorre devido à pressão positiva da raiz e capilaridade. A questão, ela está quase que certa, porque faltou um detalhe aí que deixa ela falsa. O transporte de seiva bruta, que é baseado na hipótese de Dickson, atribui 3 fatores para o transporte da seiva. A pressão positiva da raiz é o primeiro, a capilaridade é o segundo, mas a transpiração foliar é o terceiro. A pressão positiva da raiz, que é exercida pela hipertonização da raiz, que faz transporte ativo de sais minerais, ok? Fazendo com que a sua região medular fique hipertônica e o início dos vasos xilemáticos também se hipertonize, isso pressiona a água por osmose, pressão osmótica. Isso aí empurra a água para dentro dos vasos condutores do xilema. A capilaridade da água, que é a propriedade da água de se deslocar pelo interior de vasos, deve-se à coesão e à adesão das moléculas de água. Você sabe que moléculas de água próximas entre si, elas podem se ligar por pontes de hidrogênio, chama-se coesão, e elas também aderem à superfície de contato, tá certo? Chama-se isso de adesão. Isso é o que promove a capilaridade. Só que pressão positiva da raiz e capilaridade é suficiente para fazer a seiva, o xilema, a seiva bruta, se conduzir das raízes até as folhas de uma planta de pequeno e médio porte.
nas pteridófitas, avencas e samambaias, que são plantas que crescem no máximo 40 centímetros, 30 centímetros, dá para fazer. Mas em plantas de grande porte, digamos uma árvore de 30 metros, somente a pressão positiva da raiz e a capilaridade não será suficiente. Eu vou precisar de um outro fator, o terceiro fator previsto por Dickson, que é a transpiração foliar. Abre os estômatos, joga água fora, as células da folha se hipertonizam por causa disso, isso gera a pressão negativa, que é a pressão de sucção, que faz com que a água suba, ok? Pelos vasos condutores de seiva bruta, da raiz até as folhas. Entendido? Ficou claro para você? Próximo item. O ácido abscísico é responsável pelo amadurecimento e pela abscisão, que significa queda, dos frutos, além de promover a floração e a abscisão de folhas e flores. Muito bem. Essa afirmativa, ela está incorreta. Apesar do nome ácido abscísico, ele não tem relação com queda. Ácido abscísico está relacionado com o quê? Está relacionado basicamente com isso aqui, ó. Fechamento de estômatos, de problemas de estresse hídrico. O ácido abscísico é um hormônio inibidor, ele não promove floração, tá certo? Queda de folhas e flores, tá certo? Isso não vai acontecer, não é função de ácido abscísico. Queda de frutos está relacionado principalmente com o etileno, queda de folhas também está relacionado com o etileno, eles promovem isso aí, enfraquecimento do pecíolo das folhas, produzindo sua queda. O ácido abscísico não tem essa relação, lembre-se disso, apesar do nome. Então, Billy Paul, por que esse nome? Porque acreditava-se que essa era a sua função. Com estudos mais aprofundados, descobriu-se que não havia essa função. Tá certo? Beleza? E quando você fala em floração, tá? E a gente pode jogar também aqui a germinação das sementes, o hormônio que vai trabalhar com isso chama-se giberelina, tá? Que é um hormônio que promove esse desenvolvimento. Beleza? O bombeamento contínuo de sais para dentro do xilema força a entrada de água nesses vasos por osmose. A pressão positiva gerada empurra a seiva bruta que sobe pelo xilema. Princípio básico do transporte inicial de seiva bruta pelos vasos lenhosos. Absolutamente correto. A transpiração foliar exerce papel fundamental na subida da seiva bruta pelo xilema por gerar uma pressão negativa nas folhas, a qual suga a seiva bruta para cima. Absolutamente correto. Detalhamos muito bem isso na nossa questão anterior. É isso mesmo? Muito bem. No transporte de seiva elaborada, explicado por Ernest Munch em 1930, a água da seiva bruta que chega ao órgão de maior pressão osmótica penetra em seus vasos floemáticos por osmose, deslocando a seiva elaborada neles presente em direção ao órgão de menor pressão osmótica, que geralmente é a raiz. Toda a explicação aí está absolutamente correta. É exatamente isso que acontece. Chama-se deslocamento do fluxo de massa, que foi o nome que Ernest Munch deu a esse processo aí, e ocorre exatamente dessa forma. Os vasos lenhosos e os vasos liberianos, eles trafegam juntinhos um do outro, tá certo? E quando essa seiva bruta chega lá em cima, tá? Automaticamente, lá em cima, o floema está muito concentrado em açúcares, a água por osmose migra do vaso xilemático para o vaso floemático, diluindo, então, essa massa de açúcares, fazendo com que ela progrida de forma descendente por esse vaso floemático em direção às partes da planta que necessitam da seiva elaborada. Beleza? Absolutamente correto. Uma planta em seu ponto de compensação fótico devolve para o ambiente na forma de gás carbônico a mesma quantidade de carbono que fixa na forma de carboidrato durante a fotossíntese. Se o ponto de compensação fótico é mantido por certo tempo, a planta continua viva, mas não cresce, pois consome todo o alimento que produz. Absolutamente correto.
Quando você diz que uma planta está no ponto de compensação fótico, ela está recebendo uma quantidade de luz que permite apenas que ela produza uma quantidade de matéria orgânica que efetivamente é consumida pela respiração da planta. Tá certo? A produção e a respiração são equivalentes, entendido? Quando a planta se encontra no seu ponto de compensação fótico, que é isso mesmo, o ponto de compensação. Aquele ponto que varia de planta para planta, tá certo? É o ponto onde a intensidade luminosa só é suficiente para a produção de matéria orgânica igual ao que é consumido no processo de respiração. O ideal é que a planta receba uma intensidade luminosa e uma concentração de CO2, mas como estamos falando de luz, intensidade luminosa superior ao ponto de compensação fótica para que ela tenha produção maior que o consumo. Aí sim, como ela está produzindo mais do que está consumindo, ela vai fazer reserva, ela vai produzir frutos, ela vai se desenvolver, ela vai armazenar substâncias nos seus tecidos, ou tudo vai acontecer, ela vai atingir a sua máxima expressão, aquilo que ela nasceu para fazer. Ok? Do mesmo modo, se ela estiver abaixo do ponto de compensação fótica, aí o consumo estará ocorrendo muito mais do que o que está sendo produzido. A tendência natural é a planta definhar e morrer. Ok? Então esses são os conceitos fundamentais sobre os biomas brasileiros e sobre a fisiologia vegetal. Beleza? Além de importante, espero que tenha sido útil e produtivo para você. Aprendeu? Foi legal? Se inscreva no canal e ative as notificações. Lhe aguardo na próxima aula. Até lá!